Bom, pessoal, continuando, né? Então, aqui é a apresentação do projeto, né? O título é Desenvolvimento, um chat, né? Seria um chat com inteligência artificial em PHP, acessando a API da OpenAI e treinando o chat GPT sobre minha empresa. Ou seja, é isso mesmo que vamos fazer aqui. Não somente integrar a API da OpenAI na aplicação PHP, mas treinar o ChatGPT, alimentar ele com dados específicos sobre a minha empresa para ele ser capaz de responder igual como uma atendente faria, né? E uma coisa interessante, né? Que, por exemplo, uma atendente, ela segue um script, né? Segue um script de perguntas, né? Muitas vezes ela tem que ficar sujeita ao script, né? Já o OpenAI, pelo que eu pude observar, como ele é um software com inteligência artificial, você vai passando por essa informação de que ele precisa, ele não necessariamente precisa de um script. Ele entende aquelas informações que você passou para ele, né? Assim como uma pessoa entenderia, assim, assimilaria. E você pode perguntar de mil maneiras diferentes sobre os mesmos assuntos. Não importa a maneira que você formule a pergunta, se a resposta estiver ali dentro das informações que você passou para ele, ele vai saber responder perfeitamente, inclusive utilizando as palavras dele, né? É muito interessante. Bom, aqui tem uma. Vou continuar. Aqui tem uma minha. Eu já me apresentei, meu nome, Ernesto Villaforte Oyola. Só para conhecer um pouco o meu currículo, eu tenho um mestrado em Ciência da Computação na área de Inteligência Artificial pela COPE, UFRJ. Né? Também sou engenheiro químico e tenho MBA na área de Tecnologia de Informação e Gestão de Negócios. Até sou desempenho atividade de diretor da Omega Treinamento e Consultoria. Meu endereço do meu site está aqui, www.aomega.com.br, onde através da qual nós oferecemos treinamentos online e presenciais, tá? E hoje esse projeto eu gravei os arquivos principais no GitHub, né? Tá aqui o endereço, tá aqui https github.com/evilafuerte/aomega-chatgpt, é o nome do projeto dentro do GitHub, né? E eu criei essa ilustração aqui, inclusive com a ajuda de outro software de inteligência artificial. Aí eu dei um retoque final e aqui temos aqui uma ilustração do ChatGPT e o PHP aqui, né? Ficou bacana, né? Então vamos lá. Eu já falei o porquê que eu é, escolhi a linguagem PHP, no caso, né? E existem outras implementações em outras linguagens, mas como eu desenvolvo muito tempo, com muitos anos com PHP, eu resolvi fazer, né, para ver se eu conseguia fazer essa integração e com a ajuda de. Aí eu descobri, né, embora o próprio site do OpenAPI ele dá digamos assim, uma explicação de como fazer essa integração com a API através do curl, né, que tem no PHP, mas essa integração, por algum motivo, não funcionou. Né? Inclusive, em alguns lugares eu vi que essa solução já estava obsoleta, mas enfim, de qualquer maneira, eu não tenho visto ninguém praticamente que trabalhe com PHP acessando a API assim via curl. Então, aí eu descobri que tem uma comunidade, né, muito atuante de software Java, que tem um projeto OpenAI PHP Client, que eles já montaram, digamos assim, um pacote de classes que facilitam essa integração com a API da OpenAI, né? E é muito popular. Então, eu aproveitei para pesquisar em cima desse pacote para dar partida a esse projeto, né? Então vamos lá em relação ao projeto, alguma coisa do ambiente que vão ser necessárias.
nós vamos precisar trabalhar com o PHP, a versão 8.1 ou superior, tá? E ter o Composer instalado na nossa máquina, né? Tá aqui o logo do Composer, né? Que todo mundo já conhece, né? E para baixar e instalar o Composer, você tem aqui esse endereço, né? Qualquer pesquisa no Google, você vai chegar a esse endereço aqui, getcomposer.org/download. Ali você consegue baixar o Composer instalado na sua máquina. No caso, eu desenvolvi esse projeto no Windows, tá? E se interessa para alguém, eu utilizei também eu tenho o Laragon instalado na minha máquina. Em vez do Champ ou do Wamp, eu estou utilizando o Laragon, estou gostando muito. Já usei os dois anteriormente, o Champ e o Wamp, mas desta vez eu estou usando o Laragon, estou gostando muito da facilidade que ele dá. Bom, eu instalei o Composer, né? Aí ele tem um arquivo, né, que ele baixa no caso do Windows, composer setup.exe, né, que você vai executar. Aí no caso do Unix também tem aqui as instruções, embora eu não tenha tentado instalar no Unix, né, mas não é nada demais, né? Para quem trabalha no Unix, para quem usa Unix, isso aí é tranquilo. Bom, outra coisa, nós vamos precisar, como vamos fazer uma integração com a API da OpenAI, nós precisamos de uma chave, de uma key, né, para poder ter acesso, né, poder utilizar essa API. Para cada acesso, quando você tenta se conectar com a API, você tem que se autenticar. E quando você se autentica, você passa a sua chave, né? Então, essa chave você obtém, você já deve saber, na hora que você se cadastra no site do OpenAI, você faz seu cadastro, seu registro, né? Você já obtém uma chave, né? Inclusive, você pode entrar ali, se você quiser mudar a chave, pode apagar uma chave, pode criar outra, pode ter mais de uma aqui, mas é importante que essa aqui é privada, tá? Porque a gente vai ter um acesso, um limite gratuito, né? Para usar essa aqui. Passado desse limite, né? O tráfego, né? O tráfego que você de dados que você faz entre a tua aplicação e a API é medido, né? É medido, né? Aliás, ele é medido, inclusive, eu não sei explicar muito bem, mas ele também tem um critério dos tokens, né? Então, dependendo da quantidade. Exatamente, não é tanto pelo. Porque indiretamente tem a ver com o tráfego na rede, mas a quantidade de tokens, qualquer requisição que você faz, qualquer texto de requisição, um prompt, assim como a resposta que o ChatGPT te dá, o ChatGPT ele divide esse texto em pequenas subunidades, né, de texto que ele chama de tokens. Então, de acordo com a quantidade de tokens, você é tarifado, tá? Então, você tem um limite gratuito. Dentro desse limite gratuito, você não é tarifado, mas se você passar esse limite, uh, você já acabou teu tempo de experiência, né? Aí você vai ter que pagar. E aí você vai pagar também de acordo com a utilização. Então, por isso que é importante que essa aqui fique privada, se você não compartilhar isso aqui com ninguém, porque senão tua conta aí vai disparar e você vai ter depois um susto quando você vai ter que vir a conta em dólares para você pagar. Embora você dentro do painel de configuração da OpenAI, do site da OpenAI, de configuração configurações da sua conta, você pode configurar um limite, né? Um limite em dólares, qual é o valor máximo que você que não pode ser ultrapassado, por exemplo,
tem que ter cuidado, se você não falar nada, no momento, ontem, quando fui dar uma olhada, o limite, né, automático é US$ 120. Então você está gastando, e quando você ia ver, já tinha US$ 120, né? Para gente, para aqui do Brasil, é muito dinheiro, né? R$ 600, um pouco mais de R$ 600 por aí. Mas você pode diminuir esse limite. Em vez de US$ 120, diz, ah, não, eu quero que meu limite seja, por exemplo, sei lá, US$ 30 ou US$ 20. E ainda ele tem um aviso, né? Você pode estipular um limite de aviso. Então, tipo assim, quando chegar, por exemplo, se você colocou limite máximo US$ 20, depois dizer, quando chegar a US$ 10, quero que você me avise e mande um e-mail avisando que já cheguei nos US$ 10. Para eu já saber que falta, já estou na metade, por exemplo, né? E faltam US$ 10 para chegar no meu limite. Já quando chega nesse limite, já seu acesso, você já não consegue mais se conectar. Você não consegue mais conectar até o mês seguinte, né? Porque essa cobrança é mensal, tá? Então, para mim, por exemplo, que eu sou desenvolvedor, não interessa muito um limite alto, né? Um limite pequeno que eu criei para mim é mais do que o suficiente para testar minha aplicação, né? Então, minhas aplicações, fazer os testes, né? Então, bom, continuando, passando o assunto daqui, né? E voltando ao Composer, né? O Composer, uma vez instalado, vai servir para te instalar o pacote dessa comunidade da OpenAI API, né? Essa comunidade, aliás, desculpa, esse pacote permite criar um cliente da OpenAI API, é nossa aplicação, mas o nome do projeto é OpenAI PHP/Client. Esse é o nome do projeto, inclusive no GitHub. Eu passo ali mais depois, eu passo o link da, desse projeto no GitHub. Eu passei também o link do meu projeto no GitHub e lá também eu faço menção a esse projeto, a essa comunidade, né? Para instalar esse pacote, utilizando o Composer, vou fazer Composer require, e aí o nome do projeto, OpenAI PHP/Client. Tá? Então aí o Composer ele vai baixar o pacote, vai instalar, vai criar uma série de pastas lá no raiz do meu site, né? No site é bom rodar esse pacote dentro da pasta raiz do teu site, para ele instalar essas pastas dentro da estrutura do teu site, né? Ele vai criar uma pasta vendor, e dentro dessa pasta vendor tem várias pastas, outras pastas, e uma dessas pastas é a pasta das classes, né? Eu vou mostrar para vocês, para não ficar só, só falando, vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, aqui. Esse é meu projeto, né? Eu dei o nome de a Omega Chat GPT GitHub aqui na minha máquina, né? E aí, depois de instalado o Composer, ele criou uma pasta vendor, tá vendo? Então, dentro dessa pasta vendor, eu tenho uma pasta Composer, na home, OpenAI PHP é ali porta, que vai estar dentro da OpenAI PHP, vai ter essa subpasta, subdivisão client, né? Subdivisão client, e dentro do client eu tenho a pasta SRC. E dentro da pasta SRC tem outras pastas, mas também eu tenho esse arquivo assim, client e OpenAI PHP, que eu vou utilizar dentro de uma aplicação. Essas classes aqui, esses arquivos contêm as classes que são necessárias para o meu projeto, né? Então você vê toda a estrutura, né? Vendor, OpenAI PHP/Client, SRC, e dentro do SRC tem aqui os arquivos com minhas classes, né? As classes que eu vou precisar, inclusive do client.
Mas e aí? Isso aí não vai ter um problema na hora de chamar de uma referência das classes? Vai ter que. Bom, eu vou mostrar como fazer isso para quem não sabe, né? De uma maneira que vai ver que não é nada demais, tá? Inclusive, eu vou aqui contrair essa pasta vendor. Se bem que depois que você instala o Composer, ele cria também um arquivo JSON, composer.json. A gente vai mexer nesse arquivo aí. Por enquanto, apenas visualizem ele e saibam que ele existe. Depois que você instalou o Composer dentro do raiz do teu site, né? Ele vai criar essa pasta, esse arquivo composer.json e esse vendor, essa estrutura de vendor com todas aquelas subpastas, inclusive as classes do OpenAI, né? OpenAI. Bom, mas antes de chegar aqui, que precisamos, né? Aqui na realidade eu vou passar para aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar o arquivo em Word, que ele vai me permitir fazer alterações, vai ser melhor. Só um momentinho. Bom, então, continuando, eu fiz umas modificações no arquivo Word e salvei como PDF e vamos continuar. Melhor, já estava no PDF, vamos continuar no PDF. Então, agora aqui vamos montar nosso primeiro código, né? Nosso primeiro código, que vai ser um código mínimo apenas para criar o cliente do chat. Então, aqui no caso, nós vamos usar tem vários modelos nessa OpenAI API, modelos eh, que podem ser utilizados, né? Modelos que podem ser utilizados eh, para fazer na integração com a nossa aplicação, dependendo da necessidade, né? A gente vai escolher um ou outro, mas o importante é que cada modelo ele tem suas peculiaridades. Então, a gente tem que conhecer quais são, por exemplo, os atributos que cada modelo oferece, quais os parâmetros com que ele trabalha, né, que pode variar, varia de um modelo para o outro, né? Então, no caso aqui, o modelo que eu estou utilizando do API é o GPT 3.5 Turbo. Né? Eu estou querendo criar um cliente de chat. Tá? Isso aí, eu não vou entrar em detalhes para não confundir, mas na realidade, em vez de chat, eu posso criar outro tipo eh, de clientes aqui, né? Mas no caso vamos trabalhar com esse modelo, esse cliente do tipo chat que nos interessa e não vamos abordar os outros porque não interessam aqui no nosso caso, que a gente não utilizou e, e realmente não tem interesse, né? Porque nós não chegamos a utilizar aqui. Talvez em uma outra aplicação diferente, com outra finalidade, a gente possa utilizar algum outro modelo e aí eu explicarei. Mas nesse caso aqui, nosso projetinho é esse modelo. Nós estamos criando um modelo de chat criando um cliente de chat utilizando o modelo GPT 3.5 Turbo. Agora, repare, se lembra que nós instalamos o Composer? Então, o Composer ele vai nos dar uma facilidade. Quando eu chamar, por exemplo, aqui, eu estou chamando aqui, estou querendo instanciar
a classe OpenAI, caso client, o client, estou querendo instanciar. Mas no caso, onde ele vai achar essa classe, né? Não sei que no PHP tem algumas maneiras de a gente configurar um autoload, né? Um autoload de classes para quando nós podemos dizer qual o caminho se encontra as classes que a gente quer, e para ele já, cada vez que precisar carregar essas classes, eu apenas chamo pelo nome da classe, ele já vai saber onde achar. No caso do Composer, nós estamos utilizando o Composer, ele utiliza, nós vimos aquele arquivo composer.json, né, que eu mostrei para vocês. Está aqui, ó, composer.json. Então, olha só, geralmente quando você fez aquelas, instalou o cliente, né, da OpenAI, né, e fez aquelas instalações, ele cria aqui essa entrada no JSON, né? Mas, para a gente dizer onde que estão nossas classes, nós vamos acrescentar essas linhas aqui dentro do nosso arquivo composer.json, né? Então, aqui vamos definir como autoload, né? Autoload. Aí vou botar dessa maneira que igual tinha que ter escrito aqui, PCR4. Aqui poderia botar meu namespace, pode dar o nome que eu quiser. No caso, eu vou deixar esse mesmo, meu namespace, dois pontos. E aqui, o importante aqui é o caminho onde ele vai procurar minhas classes do OpenAI. Então, repara aqui, vendor, OpenAI, client, SRC. Então, se você olhar aqui no vendor, na estrutura vendor, aí que mais vem OpenAI, e aqui junto está o client, né? Vem client, /client, e depois vai do client, vem SRC, aí tem SRC. E dentro desse SRC que estão aqui esses arquivos com as classes que a gente vai utilizar, né? Então, esse aqui é importante, vocês ir lá no seu arquivo composer.json e acrescentarem esse trecho aqui, esse trecho em JSON, né? E no caso varie, né, o caminho, vocês mudariam aqui. Mas se você instalou o Composer na raiz do teu site, vai ser esse caminho mesmo. Tá? Só se você fizer uma coisa muito diferente, que vai ter que adaptar aqui, né, esse caminho. Mas a princípio vai ser esse caminho mesmo. É para ele conseguir achar as classes, né? Então, repare, e tem mais um detalhe. Tem uma outra configuração que a gente tem que fazer no início do nosso script PHP. No caso, o primeiro script PHP, que é um basicão, que é só para criar o cliente, eu chamei de Omega Chat GPT-00. E na primeira linha, você tem que dar um require vendor /autoload PHP, para ele poder carregar aquela configuração que está aqui no arquivo composer.json. Então, até você dando esse comando require /autoload PHP, ele vai realizar, vai carregar essas configurações em composer.json. Então, quando ele chegar nessa linha aqui, por exemplo, onde eu estou criando aqui um objeto client, depois de instanciar a classe client da OpenAI, né? Ele já sabe onde que ele vai achar. Né? Aqui, por exemplo, nesse OpenAI, tem OpenAI, mas aqui não é o namespace, aqui o client. O client está aqui. O namespace é OpenAI, né? Namespace OpenAI. E aqui a classe que nós estamos querendo instanciar,
client. Ela está aqui, tá? Então, aí você não nem precisa ver isso aí, mas eu estou mostrando só como informação. Então, ele vai achar automaticamente a classe client da namespace OpenAI, ele já vai saber onde procurar, por causa daquelas configurações que a gente fez no JSON e por causa desse comando require render autoload. Se você não fizer assim, vai dar pau. Na hora que você está carregar rodar tua aplicação, vai dar pau direto. Então não, tem que fazer. Há uma outra coisa. Começando já a programar na tua aplicação, geralmente o pessoal bota um comando para carregar de um arquivo de ambiente chamado env o valor, por exemplo, da Open API Key. Esse arquivo de ambiente está onde? Geralmente, vou minimizar aqui, está num arquivo do tipo assim, .env. Então, se eu clicar aqui .env, aqui aparece também, tá vendo o valor OpenAI Key, e aqui do lado o valor, entre aspas, você coloca aquela key que você obteve quando se cadastrou no site da OpenAI. Aqui que você vai colocar. Só que eu não faço isso. Por quê? Porque o EMB é um arquivo, não é um arquivo de servidor. O EMB ele pode ser acessado externamente por outra pessoa. Então é meio perigoso deixar essa informação da minha key dentro desse arquivo EMB. Então, por isso que eu comentei essa linha aqui, onde eu vou criar, eu vou armazenar na variável your API key e armazenar o valor da minha key, que está dentro do EMB. Mas aí eu comentei, em vez disso, o que eu estou fazendo? Então, a variável your API key é igual direto, já coloco o valor da minha key aqui direto. Dentro do código PHP, como o arquivo, esse código do PHP vai rodar no servidor, então ele não vai estar acessível externamente a alguma outra pessoa. Então, a princípio tá mais seguro dessa maneira. Então, por isso que eu deixei assim. Então, aqui nessa linha de comando, eu estou guardando o valor da minha key dentro da variável your API key, porque eu vou precisar passar isso como informação na hora de autenticar. Então, aqui, na hora que eu venho nessa linha aqui, client, na hora que eu vou criar o cliente, OpenAI Client, aí, para ele conseguir criar o cliente a partir da OpenAI, eu tenho que passar essa minha key. Então, eu passo aqui, que está dentro dessa variável your API key, né? Então, essa variável que eu criei na linha anterior. Então, eu tenho que passar aqui. Se eu não passar, não vai funcionar, com certeza, né? Bom, aí na linha seguinte, uma vez que eu criei o objeto, aí vou chamar instanciar a, a, a classe, o método chat, né, o método chat da classe cliente, e vou criar esse cliente de chat passando algumas informações para ele. Qual o modelo que estou utilizando, o model, no nosso caso GPI 35 Turbo, Maxi Tokens. Que negócio é esse de Maxi Tokens? Como eu falei para vocês, o, o, o ChatGPT trabalha da seguinte maneira: ele divide os textos em tokens, tanto o texto que o usuário manda quanto o que ele responde. Então, Maxi Tokens, estou dizendo que no caso, quantidade total de tokens que eu vou poder trafegar, digamos, nessa minha requisição, em cada requisição, cada solicitação e cada pergunta do usuário, digamos assim, cada pergunta, é 300 tokens. Tá? Talvez seja um pouquinho alto, mas no meu caso, nos testes que eu fiz,
para mim foi o valor que me atendeu. Agora, se você está esperando respostas mais curtas, aí você pode diminuir o valor máximo de token, pode botar 200, 150, tá? Ou menos. Aí você vai testar e você vai ver qual a quantidade de tokens que te atende. Claro que quanto menor o número de tokens, máximo de tokens, melhor para você, né? Porque vai ser mais econômico para você. A temperatura, o que é isso? Que dependendo do valor de temperatura, a resposta do ChatGPT pode ser mais criativa, né? Porque se ele não encontrar a informação exata, né? Ele pode tentar criar, né? Criar alguma coisa, construir alguma coisa, em cima da informação que já tem, né? Então é um modo mais criativo. Mas se você diminuir o valor, no caso aqui, como eu queria que ele desse informações as mais fidedignas possíveis sobre a minha empresa, que ele se atenha, que ele se ativesse as informações com as quais que eu ia passar para ele, com as quais eu ia treinar ele, então botei um valor baixo. Quanto menor o valor, 0,3, 0,2, ele vai se ater às informações que ele tem e ele vai ser menos criativo, assim por assim dizer, né? Aqui em Message, o que eu passo aqui? Message eu passo aqui, que define as mensagens que estou trocando, tanto do usuário quanto do assistente, né? No caso do usuário, eu já estou colocando aqui o rol e quem que está mandando a mensagem. No caso, é o usuário. Qual é essa mensagem? Que é o content. No caso aqui, eu já coloquei dentro dentro do código. O Excel é uma ferramenta boa para... Aí eu quero que ele me complete essa informação, tá? Mas eu coloquei aqui minha requisição dentro do código PHP. Claro que é uma maneira horrível de fazer isso, né? Nós vamos fazer uma maneira melhor, porque eu não quero que a minha solicitação fique cravada aqui dentro do código. Eu quero uma flexibilidade, eu quero que ele possa, o usuário fazer uma requisição, qualquer uma, e não fique travado nessa pergunta apenas, né? Porque dessa maneira ele sempre vai fazer a mesma solicitação, né? E não vai sair disso. Eu quero que o usuário possa informar qual a solicitação que ele tem, né? Qual que ele quer, qual a informação que ele quer, e não passar aquilo no código. E depois de ele receber essa informação, ele possa fazer uma outra pergunta, uma nova solicitação. Então eu não quero nada aqui preso no meu código. Mas para teste vai servir. Eu quero, no início, criar um código mínimo só para testar se está funcionando isso, a minha integração com a API, utilizando aí a biblioteca do OpenAI PHP Client, né? Bom, aí ele vai criar um objeto que no caso eu chamei de response. Podia ser qualquer nome, né? E aí eu só aqui botei esse for each só para mostrar que dentro desse response eu posso acessar alguns desses valores que a gente criou e outros que não estão, que eu não passei para ele, mas que outros atributos que ele tem, né? Mas, embora eu não tenha atribuído valores, mas que ele mesmo atribui. Por exemplo, aqui eu estou fazendo um for each para varrer aqui cada elemento do aqui da opção choices, né? Choices seria as escolhas, né? E dentro dessas escolhas estaria justamente essa aqui, né? Choices, essas opções, né? Choice são as opções. Vou guardar cada uma delas e cada uma dessas opções eu vou guardar dentro de uma variável result, né? A cada for each
ele pega uma choice diferente e guarda o result. Então aqui dentro do result index, né, ele guardaria o índice do choice, né, do elemento choice. Ele guarda aqui o role, né, esse role aqui, cadê? Esse role aqui, tem message, role, mas aqui também o role. Só que no caso, depois que eu crio, né, que eu instancio o cliente, ele já o role muda, já passa, ele vai responder. Então o role, na realidade aqui, quando ele chega aqui, já não é mais user, agora é assistant. Assistant. Se a gente for imprimir, deu um echo aqui para imprimir esse valor aqui, ele vai mostrar assistant. E aqui nesse result message content, o content aqui quando o role era user, o content era esse texto aqui, que seria uma ferramenta boa para. Só que agora já quando o role é assistant, o content, o conteúdo do content vai ser a resposta dele, né? Então aqui tem um texto qualquer, mas eu posso mudar tipo uma coisa assim, uma ferramenta boa para fazer cálculos, criar planilhas, né? Por exemplo, né? Seria um exemplo da resposta da resposta dele, né? E ele tem um atributo finish reason que ele atribui stop, para ele respondeu, ele para, né? E aí se eu quiser imprimir, aqui eu estou somente varrendo esses valores, não estou imprimindo. Mas se eu quiser imprimir, por exemplo, a resposta dele, eu poderia utilizar um echo, como ele criou aqui para cá interação result, eu queria imprimir o content, né? O content aqui no caso vai ser, já não mais, como eu falei, já não é mais do user, vai ser do assistant, ou seja, que é a resposta dele. Então aqui dentro desse message content, result message content, está a resposta do chat GPT. Então eu posso dar um eco que ele vai mostrar. Ele vai mostrar essa resposta. Isso aí que isso aqui é um código bem nerd, que não é nada para o usuário final, mas é para a gente estar aprendendo, a gente vai chegar lá. Então, por exemplo, se eu fosse aqui no meio ambiente, vamos lá, instalando, não, esse aqui. Eu quero chegar no meu navegador é aqui. Tá. Então eu tenho aqui a ômega, isso aqui, essa tela. Ó, eu vou aproveitar para mostrar. Essa tela vai ser a tela final. A tela final, mas não é a tela final do nosso projeto. A tela final do nosso projeto vai ser uma coisa mais rústica. Esta aqui foi uma personalização que eu fiz para meu site da tela final do nosso projeto, já com o logo da empresa, os títulos, o título, menus do site. Mas no nosso caso a gente não vai implementar isso porque a gente não precisa, né? Você não tem interesse também em implementar todos esses menus, aquele menu do rodapé. Você quer saber apenas o formulário de chat GPT, isso que a gente vai fazer. Isso aqui está dentro do. Então, o nosso primeiro script, né? O PHP, que esse é a Omega Chat GPT 000, eu vou rodar ele agora. Então, vou clicar aqui. O Laragon já está carregado. E eu vou dar um Enter para ele carregar. Ó,
ele não deu erro, por quê? Porque na realidade eu estou carregando o arquivo errado. Na realidade não é esse aqui, é Chan, tem um P aqui na frente. Isso. Agora sim. Eu vou explicar até por que deu errado. Porque o arquivo que está no GitHub, que não tem esse P aqui, são aqueles códigos que estou mostrando para vocês. Mas aqui eu não estou passando minha key, lógico, que eu não estou passando minha key no código, né? Então eu botei dentro daqui um valor assim, esse aqui é aqui que você tem que colocar a sua key. Tá? Mas claro que na hora que eu rodar a aplicação vai dar pau, porque aquela não é aqui que eu tenho cadastrado. Onde eu tenho cadastrado minha key, realmente, no script, é aquele que tem o P na frente, que eu não vou mostrar para vocês, que eu não sou bobo. Então vou dar Enter aqui. Ele está demorando um pouquinho, durante vai ter uma demanda, né? Aí. Então, completou. Excel serve, aí fala organização e análise de dados, criação de gráficos e tabelas, cálculo matemático e estatístico, gerenciamento de projetos, entre outras atividades relacionadas à gestão de informações. Ele é amplamente utilizado em empresas, instituições de ensino, governamentais e em diversas outras áreas que necessitam de uma ferramenta para manipulação de dados. Além disso, Excel possui uma interface amigável e diversas funcionalidades que facilitam o trabalho do usuário. Bacana, ele completou de uma forma bacana a minha solicitação, mas no caso, eu não, eu vou querer mais do que isso. Eu vou querer chegar ao ponto que ele me dê informações específicas sobre a minha empresa. Mas por enquanto, para teste, né? Se conectou com a API da OpenAI, se conectou. Ele conectou e me trouxe, eu mandei a requisição e ele me trouxe a resposta. Então, nosso código funcionou, né? Como eu falei aqui, eu não coloquei minha key verdadeira aqui, né? Aqui vocês vão colocar, se vocês querem testar, vocês vão ter que colocar a key de vocês. Aí tudo bem, aí pode rodar e vai funcionar. Tá? Se a gente você montar o projeto da maneira que eu estou ensinando a vocês, né? Eu dei todas as instruções. Bom, agora vamos um segundo arquivo, que seria uma evolução em relação a esse inicial final 000, seria o final 001. Então, o que acontece? Aqui já vou parametrizar algumas coisas. Aqui tem, eu peguei aqui, tudo bem, não estou o client, de novo a instrução para criar o cliente, só que aqui eu crio uma variável empresa, com o nome da minha empresa. Aliás, eu coloquei Excel no outro exemplo, porque a minha empresa ministra treinamentos de Excel, tá? Do básico ao avançado, básico intermediário avançado, Excel VBA, dashboards, Power BI, SQL, inteligência artificial, né? Engenharia de prompts, utilização da API e outras cositas mais. Bom, aí criei uma variável URL, né? Com o endereço do meu site, esse meu endereço é verdadeiro. Aí criei um nick, uma variável tipo nick, ômega, para toda hora dentro das informações que eu vou passar para o chat GPT, em vez de ficar falando a ômega treinamento de consultoria faz isso, e a ômega treinamento de consultoria faz o outro, já utilizo o nome a ômega apenas, empresa nick. Já estou criando um nickname, um apelido para minha empresa, para facilitar. E aí eu coloco minha dúvida dentro do código. Ainda não está meio, está meio cru ainda, mas é para testar. Então, minha dúvida é a seguinte: quais são os treinamentos oferecidos pela Ômega? Ok, então eu guardei dentro dessa variável dúvida. E agora, olha só, aqui
um negócio que é muito simples, mas que eu ralei para descobrir como que fazia isso. Você acredita que eu tentei fazer isso de mil maneiras diferentes e não funcionavam. E descobri que dessa maneira, eu podia fazer dessa maneira. Aliás, aprendi isso num curso que está sendo dado pela OpenAI, gratuito, em inglês, né? Em inglês. Ele está dando um exemplo, falando de uma outra coisa, mas quando eu olhei esse exemplo, eu falei, é isso que eu quero. Então, é isso mesmo. Então, eu criei uma variável de conhecimento e dentro dela, o texto que eu quero, digamos assim, o conhecimento específico que eu quero, com o qual eu quero ensinar ao chat GPT. Então, nós da a empresa, essa variável de dólar da empresa, ele vai substituir pelo nome da empresa, Omega Treinamento e Consultoria, também conhecida como empresa NIC, também conhecida como empresa NIC, a Omega, também conhecida como a Omega. Então agora estou dizendo para ele, para o ChatGPT saber que a Omega é treinamento e consultoria e a Omega é a mesma coisa, né? Olha só, eu estou falando de uma maneira coloquial para ele e ele vai entender, ele entende. Aí oferecemos serviços de treinamento em Excel, níveis básico, intermediário e avançado, Excel VBA, análise de dados com Power BI, SQL, inteligência artificial, engenharia de prompts no ChatGPT e uso da API. Ministramos treinamentos online individuais e para grupos via videoconferência ou presenciais para empresas in company. A URL do nosso site eu passo a URL para ele saber também qual é a URL do meu site. Aí mesmo assim, pode ser que tenha coisas, como eu passei na realidade poucas informações, né? Se eu quero enriquecer essa base de conhecimento, eu teria que acrescentar mais informações. Eu posso ir acrescentando mais informações, mas para efeitos do nosso projeto é suficiente. Aí, mas para as informações que ele não tiver, então eu coloquei aqui, para solicitar informações adicionais, entre em contato através de nosso formulário na página Fale Conosco. A duração dos treinamentos pode ser consultada nos links de aulas de nosso site. A duração pode variar para os treinamentos personalizados. Entre em contato conosco através do nosso formulário na página Fale Conosco. Então eu estou orientando ele a qualquer coisa, indiretamente estou falando para ele, ó, se ele só não souber responder alguma coisa, orienta ele para o formulário do Fale Conosco. E ele faz isso. Por incrível que pareça, ele pega o espírito da coisa, ele é muito esperto. Entendeu? Ele não apenas decora as coisas, é como se ele entendesse, ele entende o que você está querendo dizer para ele. Aí vem aqui o prompt. Eu vou montar numa variável prompt. O prompt são as informações que eu vou passar naquele atributo content, né, que a gente viu no código anterior. Quando eu toco no role, no papel de user, então meu prompt vai ser assim: responder a dúvida. Aí coloco a variável dúvida, que é no caso aquela variável aqui, né? Quais são os treinamentos oferecidos pela Ômega? Essa minha pergunta está dentro da variável dúvida, né? Então, isso é responder a dúvida, ou seja, a variável dúvida, com base nas informações a seguir. E a seguir eu passo a variável conhecimento, que é justamente todo o conhecimento que estou passando para ele. Conhecimento sobre a minha empresa, né? Reparem que o conhecimento específico da minha empresa, que é isso que eu quero que ele aprenda, porque ele não tem esse conhecimento. Aí já vem de novo esse pedaço de código que nós já vimos, né? Que ele instancia o chat, né? no cliente, passando os atributos, né? Model, maxi token, temperatura. Em message tem o role user. E no content, agora em vez de botar um texto específico, eu passo aquela variável prompt, né? Que é essa variável que contém tanto minha pergunta quanto a base de conhecimento que eu criei para ele. Tudo isso ele vai ser. É como se o usuário está passando
para ele. E ele, na hora que responder, ele vai, o rol, como já vimos, passa de user para assistant, né? Então, ele depois que ele instancia a objeto, o valor de content já passa a ser a resposta, né? Então, aqui no caso não é isso aqui não. Isso aqui é um texto qualquer, mas no caso aqui seria a resposta do chat GPT com informações dos serviços da minha empresa. Tá? Só para ensinar aqui, só para informar aqui o que vai ter aqui dentro dessa variável result message content. E essa é a resposta, né? Então, se eu der um eco, se eu fiz a pergunta para ele. Qual foi a pergunta? Está aqui em cima. Quais são os treinamentos oferecidos pela Ômega? Tá? Guardem bem essa pergunta que eu fiz para ele. Então, eu vou rodar aqui. Agora estou no Ômega Chat GPT 001. Então, vou rodar aqui o 001 com a resposta à minha pergunta: quais são, né, os serviços, né? Quais são os treinamentos oferecidos pela Ômega? Então, vou dar o Enter. Aí, a resposta dele. Quais são os treinamentos oferecidos pela Ômega? A Ômega oferece treinamentos em Excel, dos níveis básico, intermediário e avançado, Excel VBA, análise de dados com Power BI, SQL inteligência artificial, engenharia de prompts no ChatGPT e uso da API. Os treinamentos podem ser ministrados online, individualmente ou para grupos via videoconferência ou presencialmente para empresas em company. A duração dos treinamentos pode ser consultada nos links de aulas do site da Ômega e pode variar para treinamentos personalizados. Para mais informações, é possível entrar em contato com a Ômega através do formulário na página Fale Conosco em seu site. Perfeita! É isso mesmo que eu gostaria que um assistente respondesse quando alguma pessoa fizesse uma pergunta do tipo. Ele respondeu direitinho. Então ele aprendeu a responder sobre informações específicas de uma empresa. É muito show isso, muito show. Você pode fazer também nas empresas de vocês. Claro que no caso aqui eu estou falando de uma base de conhecimento. Nesse caso, para minha necessidade não precisa ser uma base de conhecimento muito grande, né? Se a base de conhecimento tiver que for uma base de conhecimento muito grande, aí a abordagem teria que ser outra. Mas nesse caso, para nossas necessidades, dessa maneira nós resolvemos nosso problema e conseguimos o que a gente quer perfeitamente. Bom, aí vamos ver então agora a versão final. Na versão final, eu acrescentei no final do código PHP, né? Então, o código PHP está aqui em cima, né? E no final do código, acrescentei um código HTML, né? Isso que eu posso fazer no PHP, né? O PHP é uma mãe. Aí vem aqui, coloquei o título, né? A Ômega GPT, inteligência artificial da Ômega, criei um form, né? Um form que vai chamar quando submetido, né? Vou ter um botão de submit, né? De enviar, e quando enviar ele vai chamar a própria página, né? E aqui eu tenho, olha só, isso aqui, um campo do tipo text area do formulário, né? Com 4 linhas, né?
e que ele vai servir para ele, o usuário digitar, né? Eu coloco assim para ele uma mensagem. O que você gostaria de saber? E embaixo desse texto aparece o campo do formulário do tipo text area para o usuário digitar que ele gostaria de saber, qual a dúvida, qual a informação que ele gostaria de obter. Ele digitaria ali. Tá? Agora, eu não abordei esse código aqui, por enquanto, vou abordar. Por enquanto, olhem aqui só HTML. Isso é só HTML, que seria essa parte aqui e essa parte aqui, né? Mas agora submetemos o formulário. Pim, cara deu submit. Aí eu tenho que testar, quando ele entrar nessa página aqui, a ômega. Peraí, deixa eu atualizar aqui. Fechar a 01. Vou fechar 00 e vou fechar EMB também, que já não vou usar mais. Composer JSON também já não vou mostrar mais, vou fechar. Então, estou aqui no Omega Chat GPT-002. Então, dentro do meu código PHP, no início, eu quero testar, né? Você que já programa em PHP, você está quero testar se o formulário foi submetido, né? Porque a primeira vez que ele entra na página, o formulário ainda não foi submetido, não foi dado clicar no botão de enviar ainda. Só depois que ele mostra o formulário e que o pessoal clica em enviar, que ele vai chamar novamente nessa segunda vinda, ele já está enviando os valores que foram enviados via formulário. Então aí o texto está definida, né, o valor para o campo dúvida do formulário, né, quando eu estou falando post, porque o método que foi utilizado no form foi o post, né? Então, ele está testando se existe um campo dúvida, né, do formulário. Da primeira vez que ele entrar, como ele ainda nem exibiu o formulário, esse if vai ser falso. Então ele nem vai entrar no if, ele vai pular todo esse código PHP daqui para baixo, ele vai pular. Aqui fecha o if, né? E ele vem direto para a página HTML e vai mostrar o formulário. Aí depois que o usuário preenche com a sua dúvida e envia, aí entra a segunda vez e tá. Existe o campo dúvida do formulário? Sim, existe. Então ele entra. E aí vem aquele código que nós já tínhamos colocado, né? Sendo que, por exemplo, o valor de dúvida que na versão anterior de nossa aplicação, eu tinha colocado uma mensagem fixa na dúvida, que era, no caso, quais são os treinamentos oferecidos pela Ômega. Nesse caso, não. O valor de dúvida vai ser a dúvida que o usuário digitou no formulário, nesse formulário que tem no campo text area, né, que tem o nome de dúvida. Então, ele vai pegar a dúvida, vai recuperar a dúvida, o texto da dúvida do usuário e vai salvar dentro dessa variável dúvida. Então, fica aqui de uma forma dinâmica, né? Então, quantas vezes ele enviar o formulário, ele vai pegar a dúvida dele, vai salvar dentro da variável dúvida. E aqui, quando ele for montar, né, o prompt, né, a variável prompt, que ele vai pegar essa dúvida do usuário e vai juntar também com o base de conhecimento, porque reparem que eu falo para o GPT, responder à dúvida, aí a dúvida do usuário, com base nas informações a seguir. Olha, eu estou dando instrução para o GPT, com base nas informações a seguir. E conhecimento são todas aquelas informações da minha empresa que eu passei para o chat GPT, guardei dentro da variável conhecimento. Então, o resto do código vocês já viram, né? Já viram que aqui dentro do Echo Result Message Content é que ele guarda a resposta do chat GPT, só que aqui eu não vou mostrar, eu comentei, eu não vou mostrar por quê? Porque eu vou mostrar isso agora dentro da minha página. Então, quando ele entra na página, ele testa. Agora, esse código que eu não tinha explicado. Se existe a variável result. Essa variável result
ela só existe se ele entrou dentro do CIF, se ele passou por esse código PHP, né? E ele passou por esse for each. Dentro do for each que tem o result, né? Porque ele for response choice as result. Então é aqui que é criado o result. Então, se ele não entrou no código PHP, a primeira vez que ele entra na página, ele testa, existe o result? Não. Então, ele ignora todo esse código PHP e mostra o formulário normalmente para o usuário digitar sua dúvida. Aí, na segunda vez, quando foi submetido, ele vem aqui, vai mostrar de novo o formulário, mas aqui ele vai testar, existe o result? Sim, agora existe, porque ele enviou, está entrando pela segunda vez nessa página, capturando os dados que foram passados pelo formulário, e aí existe essa variável result. Então aí ele vai mostrar, eu faço mostrar assim, mostrei a dúvida, de novo, né, a dúvida, qual foi a dúvida do usuário, tá, formatadinha, tudo com strong, tá tudo bem, mas é bobagem. O importante é que ele está mostrando a dúvida. E na linha de baixo eu estou mostrando a resposta. A resposta do chat GPT. E isso estou mostrando a resposta antes do campo text area. Por quê? Porque aí, se ele que o usuário ele já viu a resposta, se ele quiser fazer uma nova pergunta, ele pode fazer. Então vamos chamar aqui o Omega Chat GPT 002, que é a nossa versão final, né? Quer dizer, final para vocês, para o projeto, final para o projeto, né? Para esse projeto que eu estou mostrando. Então, agora mostra o formulário. A Omega GPT, inteligência artificial da Omega, conversa com a Omega GPT e esclarece suas dúvidas sobre o nosso treinamento. O que você gostaria de saber? Sei lá, vou perguntar para ele, vocês ministram treinamento de Power BI? Olha só. Eu vou clicar em enviar. Aqui, a pergunta. Você emite treinamento Power BI? E a resposta, sim. A Omega Treinamento Consultoria oferece treinamento de análise de dados com Power BI, tanto online, individual, quanto para grupo. Aí mostra o texto complementar. Para solicitar informações adicionais, é possível entrar em contato através do formulário na página Fale Conosco do site. Aí dá endereço URL do site. A duração do treinamento pode ser consultada nos links de aula do site e pode variar para treinamentos personalizados. Perfeito! Daria um beijo no chat GPT se ele fosse um robozinho. Perfeito! E assim a gente pode fazer perguntas. Olha, tá pronto. Qual era o objetivo aqui desse projetinho? Integrar o, o chat GPT dentro da nossa aplicação PHP e, além disso, ensinar a ele com informações específicas sobre uma empresa para ele saber responder e enviar essas informações específicas. E pronto, ele está fazendo. Conseguimos. Tá? Agora, dentro do... Deixa eu ver aqui. Esse arquivo com esse PDF, com essa explicação, eu vou disponibilizar também dentro do GitHub. Estou pensando em colocar dentro do GitHub, ali você vai poder pegar também. E aí eu mostro aqui, né, essa tela aqui é a tela, essa versão final que eu mostrei para vocês do código com HTML, só que eu dei já uma embelezada, uma personalizada, né? Uma personalizada para ficar com a identidade visual do site da Ômega. No caso de vocês não precisam fazer isso, você não tem interesse em fazer isso, então só estou mostrando como que ficou a tela.
Você ministra treinamento online? Seria por videoconferência? A pergunta que eu fiz. Aí ele respondeu: sim, a Omega Treinamento e Consultoria ministra treinamento online tanto para indivíduos quanto para grupos, por meio de videoconferência. Além disso, a empresa também oferece treinamentos presenciais para empresas in company. Para obter mais informações sobre os treinamentos oferecidos e a duração de cada um, é possível acessar os links de aulas no site da empresa ou entrar em contato por meio do formulário na página Fale Conosco. Outra pergunta que eu fiz, ele também respondeu perfeitamente. Olha, maravilha. E aqui o link do nosso projeto no GitHub. https://github.com /a chat GPT, tá? Então tá ali o link do projeto, esses arquivos que eu mostrei para você, o 00, 01, 02, eles estão ali no GitHub. E ainda tem umas instruções. E esse arquivo aqui, PDF, eu vou colocar no GitHub também. Então você vai poder baixar dali também. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa que precisarem, que eu puder ser útil, podem entrar em contato comigo ou com a Ômega, né? Podem entrar em contato com a Ômega, que será um prazer muito grande. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.